Cada segunda casa será maior do que a primeira. Olá, amadas, graça e paz, sejam bem-vindas. Estamos felizes porque até aqui o Senhor nos ajudou e sabemos que grandes coisas o Senhor fará por nós, amém? Hoje é dia 21 de maio de 2020, quinta-feira, vamos para o quarto dia do nosso propósito Família Feliz. E hoje teremos uma reflexão a respeito de quebrantamento e perdão. Será que nós temos colocado em prática essas duas questões, nas quais são tão importantes no dia a dia do casamento, no convívio familiar? Vamos ver. Quebrantamento e perdão. Em Romanos 5, versículo 8, nos fala que Deus provou do seu amor, colocando Jesus Cristo para morrer por mim e por você, sendo nós ainda pecadores. Amém? Precisamos reconhecer que muitas atitudes nossas expressam egoísmo, carnalidade e imaturidade. Estas são deficiências que precisam ser tratadas para que possamos liberar a ação de Deus em nosso casamento. Podemos aprender muitas coisas com o tempo. Temos entendido, por exemplo, que não existe casamento perfeito, mas há casamentos indo em direção a esse alvo. Um matrimônio é como um jardim que precisa ser cuidado. E é necessário que seu dono retire as ervas daninhas. Muitas vezes precisamos usar de palavras para impedir conflitos. E que palavras poderosas são estas? Eu te amo. Uma das primeiras coisas que notamos é que o amor está misturado com muita coisa hoje. As mulheres têm dentro de si algo que diz que o amor é uma grande quantidade de palavras e reconhecimento, de elogios e de carinho. Querem ser notadas. Para elas, a conclusão de ser amada se resume em um homem que seja extremamente afetuoso. A decepção por não encontrá-lo resulta numa conclusão precipitada. Os homens são insensíveis. Os homens, por sua vez, confundem o amor com o sexo. Parece que tudo gira em torno da sexualidade. É lógico que existem exceções. Ele se casa achando que sua vida será um paraíso recheado por sexo, mas se depara com uma mulher que, em geral, precisa de afeto para se doar, resultando assim num pensamento perigoso. Mulher não sente falta de sexo. Um casamento só será feliz quando esse for sustentado pelo verdadeiro amor. E amor verdadeiro só tem aquele que está disposto a se doar em favor de alguém. Por isso, a primeira palavra de poder é: eu te amo. Mas esse amor tem que ser demonstrado por atitudes que demonstrem que você ama. Precisamos rejeitar o ensino do amor baseado no dinheiro, sexo ou em outra coisa. Perdoa-me. Alguns conflitos graves, quase resultando em divórcio, tiveram início com algo muito pequeno. Nota-se que há falta de perdão, falta de quebrantamento. Parece que o casamento se tornou algo barato, algo sem valor. O orgulho é outro fator que impede de se buscar uma solução eficaz. As palavras de poder para esse problema são: perdoa-me, eu estava errado, vou mudar de atitude. É lógico que essas palavras têm que vir de atitudes que demonstrem o seu milagre. Vou buscar a Deus. Deus é o criador do casamento, e um casal só será feliz se Deus estiver participando ativamente nesse relacionamento. Por essa razão, a terceira palavra de poder, na verdade, é uma frase, que é: vou buscar a Deus. O objetivo não é dizer que façam parte de um ritual religioso, mas que demonstrem que você tem comunicação com Deus e irá pedir a bênção de Deus sobre sua família. Quantos divórcios seriam evitados se essa frase poderosa fosse mais usada? Para se pensar nesses dias. Você pediu perdão ao seu cônjuge, ao seu filho? Somente o quebrantamento poderá salvar muitos casamentos. Quebrantar-se é permitir que Deus aniquile aquilo que não presta em nós. O quebrantamento produz humildade, que por sua vez é um ingrediente fundamental em nossas vidas e casamentos. O quebrantamento sempre antecede o perdão. Nunca conseguiremos perdoar se não houver em nós o quebrantamento.
Empecilhos para o quebrantamento. Mesmo sabendo que há palavras poderosas capazes de reverter situações que parecem sem solução, ainda assim nos deparamos com empecilhos que dificultam o quebrantamento e, consequentemente, perdão. Os empecilhos são comuns como tais: o egoísmo. O egoísmo endurece e impede o quebrantamento. O egoísmo nos leva sempre a buscar aquilo que nos favorece. Um egoísta nunca quer ceder para alguém, pois ele consegue pensar a não ser em si mesmo. Por incrível que pareça, muitos cônjuges são egoístas. Não querem e não desejam a felicidade de seu cônjuge. Antes querem que sua vida seja a favor de seus próprios desejos. Veja Tiago 3,16, Provérbios 2,14. Uma pessoa assim sempre dirá que não abre mão dos seus direitos. O orgulho. O orgulho sempre trará queda espiritual. Provérbios 16:18 diz que o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Interessante que o orgulho é um dos mais difíceis problemas de ser reconhecidos, pois este é justamente um dos frutos do orgulho. Eu não sou orgulhoso. Essa expressão é de um nato orgulhoso, e ele é dominado por tal empecilho. Um cônjuge orgulhoso dificilmente será transparente e não aceitará perdoar alguém. Já vi homens admitirem: se minha mulher me trair, jamais perdoarei. Pois imagina o que meus amigos diriam a meu respeito. A fachada espiritual é mais um empecilho comum que pode dificultar um cônjuge de se quebrantar. É a fachada espiritual. É importante que não nos escondemos atrás de uma roupa de espiritualidade. Pense, a falta de quebrantamento pode ser sinal de falta de conversão. A verdade é que muitos só mostrarão quem realmente são no momento em que passarem por uma forte provação. Leia 1 Pedro 1, do 6 ao 7. A transparência com Deus, com seu cônjuge, com as pessoas é essencial. Não esconda o que se passa em seu coração. Tiago 4, versículo 8, 1 Coríntios 3, versículo 18. O pecado. A prática do pecado cauteriza a nossa mente e nos torna impenetráveis. Quando Lázaro ressuscitou, diz a Bíblia que ele estava enfaixado da cabeça aos pés. Leia João 11, 4. É interessante notar que enquanto Lázaro estava morto, não reclamou do ambiente em que estava, escuro e mal cheiroso. Mas quando voltou a viver, não pôde suportar tal ambiente. Acredito que o mesmo ocorre com aquele que está vivendo no pecado. Paulo disse: Ele vos deu vida estando nós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Somente o que ainda habita no ambiente do pecado não se quebranta, não se perdoa. Mateus 6, verso 14 e 15. O quebrantamento começa com uma decisão que pode vir ou não acompanhada de sentimentos. No caso, em nossa vida pessoal, precisamos aprender a dizer algumas frases-chave. Você é humilde o suficiente para dizer que estava errado, que foi egoísta, que não foi honesto, pecou contra o cônjuge e que desobedeceu a Deus. Você é humilde a ponto de dizer isso, se justificar para o seu próximo ou para o seu cônjuge, para alguém da sua família, especificando esse erro, tendo a humildade de pedir perdão. O que mais demonstra a existência de quebrantamento é quando há reconhecimento de pecado e de erros. É quando o cônjuge se compromete a mudar sem exigir alguma mudança como condição para a sua atitude. É o cônjuge que vem e fala: eu vou mudar eu vou mudar se acontecer, eu vou mudar se um milagre, essas condições que cita aqui esse pensamento. O perdão. Perdoar é absolver alguém de alguma coisa ou dívida. Existe um ditado no mundo que diz: desculpar é humano, perdoar é divino. Infelizmente, essa é a filosofia de muitos em nosso meio. É comum encontrarmos pessoas amarguradas, ressentidas e ofendidas com algo acontecido no passado ligado ao seu casamento. Mas Deus tem para nós uma orientação segura que certamente trará soluções a esses problemas, se decidirmos ouvir ao Senhor e obedecer ao Senhor.
Miqueias 7, versículos 18 e 19, vocês vão entender quando vocês fizerem a leitura que todos nós pecamos, que todos nós temos iniquidade, que temos transgressões, e que o Senhor, Ele não retém a ira sobre as nossas vidas, e Ele tem prazer na misericórdia. Olha que lindo. E Ele tem compaixão de nós, e Ele, ao nos ver, Ele enxerga a pessoa que você é. Tudo aquilo que existe em você, mesmo Ele conhecendo e sabendo, Ele pisa em cima. Ele pisa com os próprios pés. E Ele lança no mar todos os nossos pecados. Miqueias 7, 18 e 19. Aleluia! E quando o Senhor lança no mar do esquecimento, ninguém mais pode nos acusar, porque Ele não se lembra mais. Amém? Analisaremos agora algumas causas de ressentimentos, amarguras e ofensas no casamento. Ausência de romantismo, ausência física, emocional ou espiritual, brutalidade, ciúme doentio, desprezo, desconsideração, espírito crítico e comparações negativas, excesso de trabalho, falta de atividades com a família, falta de comunicação, cônjuge calado, falta de educação, palavras ásperas, irônicas e maliciosas, falta de sensibilidade, falta de unidade para educar os filhos, falta de vida espiritual, indiferença às datas especiais, infidelidade ou adultério, instabilidade profissional e financeira, mentiras e falsidades, não cumprimento das responsabilidades do lar, obesidade ou magreza excessiva, passado não esquecido, passividade na interferência familiar, perfeccionismo, problemas não solucionados e vida sexual insatisfatória. Alguém conseguiu, nessa relação, identificar algo? Eu considero que quando você identificar dentro desses itens, e a hora que você for olhar, você apresentar isso ao Senhor. Apresentar, falar, rasgar o seu coração e deixar que Ele trate nessa hora. É agora que você tem a chance de fazer um divisor de águas na sua vida. Para que o Senhor venha com um milagre, para que o Senhor venha com efeito naquilo que você quer. E nesse momento nós estamos buscando a cura na mulher, para que o Senhor cure todos os traumas, dores, enfermidades, seja emocional, física, enfim. Esse é o momento em que você vai orar ao Senhor e vai citar. E você vai abrir mão de todo o seu egocentrismo, de tudo aquilo que ainda possa lhe prender. E você vai soltar tudo isso nas mãos do Senhor. Mas você vai dizer. E você vai falar para o Senhor. Para que Ele venha fazer. Amém? Aspectos gerais ligados ao perdão. Motivos para pensar. Apesar de não haver pecado, Deus nos perdoa completamente. Salmos, nós vamos ver que Deus perdoa tudo. E que Ele nos tira do pecado. E Ele usa da sua misericórdia para nós. Salmo 103, versículo 2 e 4. Em Lucas 23, 74, você vai dizer que Jesus falou na cruz: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Isaías 1,18, você possa ler na sua casa. Ele vai falar que ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, elas se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Aleluia! E no início ele fala: vinde, pois, e voltemos ao Senhor. Aleluia, aleluia. Devemos perdoar as pessoas se queremos ser perdoados. Devemos perdoar as pessoas se queremos ser perdoados. Mateus 6, 12, versículos 14 e 15. Amadas, se você não consegue perdoar o seu cônjuge, se você não consegue perdoar aquele que te feriu, aquele que te agrediu, o Senhor, Ele não vai perdoar a mim e a você.
É necessário existir um quebrantamento. E hoje, isso tem que existir na vida daquele que busca, naquele que precisa e identificou que precisa de uma intervenção do Senhor para que a história da sua vida mude. Amém? Dê prioridade para pedir perdão ou perdoar, quando for o caso. Pode ler Mateus 5, 23 e 24. Ou seja, aqui fala que você tem que se reconciliar com o Senhor. O Senhor, ele não recebe nenhum tipo de oferta no altar se você não perdoa ao seu irmão. Nem as suas orações ele escuta. Nada, nada, nada. Não passa do teto. Você está falando com você mesma. Mateus 5, 23, 24. O perdão genuíno envolve o coração e a memória. Mateus 7, versículos 18 e 19. Consequências que podem surgir pela falta de perdão. Manifestação de doenças físicas, emocionais e mental. Salmos 32, 3 vai dizer que enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Amada, está mais claro que falta de perdão gera doença física, emocional e mental. Eu ainda vou dar o meu testemunho a respeito da cura que eu recebi, que vai completar 1 ano em junho. Eu tinha um tumor no fígado e era falta de perdão. E o Senhor vinha trabalhando isso em mim. Ele vinha trabalhando nessa área. Mas ele teve que mexer. E no dia que eu recebi esse perdão, e eu fui curada, aliás, o dia que eu recebi essa cura, foi quando eu liberei perdão para situações que já eu não lembrava. Mas eu tive que fazer o espaço, abrir um espaço para o Senhor vir e me curar. Amém? Formação e fortalezas demoníacas. Lucas 11, 26. Nesse versículo, amados, às vezes vocês vão saber que a pessoa que ela está cega, quando ela se desvia da palavra ou quando ela está com a mente cauterizada, que é o caso às vezes até de mulheres, de ter esse entendimento para ela assim, Lucas fala que existe uma possessão demoníaca, porque não é mais a condição de um espírito naquele homem ou na mulher, mas sim de 7 espíritos, piores do que o primeiro. Por isso é necessário identificar, por isso é necessário o quebrantamento, por isso é necessário que o Senhor mexa nos nossos emocionais, no nosso coração, na nossa alma. Amém? Afeta tanto o que recusa perdoar como o não perdoado. Mateus 6, 14, 15. Volta a repetir que o Pai não vai perdoar você se caso você não perdoar o seu próximo. E o seu próximo aqui, nós estamos falando no âmbito familiar, no convívio familiar, então trata-se do cônjuge. Gera amargura. Hebreus 12, 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Conselhos práticos. Devemos sempre partir de nós o processo do perdão, nunca esperar do outro, isso sim, em qualquer situação. Mateus 5, 23, 26. Não é necessário primeiro vermos arrependimento no nosso cônjuge para depois perdoar. Temos o exemplo de Estevão, Atos 7, do 58 ao 60. Estevão foi apedrejado porque não negou o Senhor. E ele perdoou aqueles que o apedrejaram. E esses que o apedrejaram a Estevão não se arrependeram. Se vocês forem ler na palavra lá, Estevão morreu apedrejado e esses não se arrependeram pelo que fizeram, mas Estevão perdoou. Perdão é algo que deve existir em nós. E quando você começa a ter um relacionamento com o Senhor, isso é algo natural na sua vida. Procure sempre ser honesto, reconhecendo sua ofensa e seu ressentimento em relação ao cônjuge.
Lucas 15:18. Expresse ao seu cônjuge com sabedoria os seus sentimentos. Peça perdão especificando seus erros. Não se justifique nem generalize. Perdoe sempre os outros e também a si mesmo. Peça a Deus para revelar como ele vê o transgressor, com olhos de misericórdia. Olho de misericórdia. Amada, há um tempo eu falo com algumas meninas, algumas pessoas que nos procuram, que nós temos que olhar da ótica do Senhor. Por isso que quando eu estou no estado de doente, no estado de carência, eu não vou conseguir olhar para o meu cônjuge com esse olhar que aqui estamos conhecendo, com esse olhar que o Senhor quer que tenhamos. Por quê? Porque ainda eu estou com a cólera, a ira em mim, e vem com um misto de tristeza, arrependimento, amargura e ressentimento. Quando o Senhor ele vai te curando, ele vai te sarando, ele vai trazendo, vamos dizer assim, um remédio para cada doença que ele está em você, para cada probleminha que você tem, e ele consegue fazer isso e você percebe que isso está tendo resposta, ao longo do tempo, você vai começar a olhar para o teu cônjuge como uma alma. Mesmo você olhando para ele ainda como um homem, como uma pessoa que você ama, mas antes vai vir esse olhar como alma. Então você passa a orar pela vida do seu cônjuge, para que não aconteça algo pior para ele, porque em João 10:10 nós sabemos que fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. A ideia de Satanás não é colocar uma doença no seu cônjuge, fazer ele perder dinheiro, trabalho, mas é com que ele morra. Ele tem esse prazer e é a meta dele. Por isso que você está na brecha, nesse passo do processo, para orar pela vida dele, para orar pela salvação do seu cônjuge, amém? Atitudes erradas. Não é necessário perdão, isso já aconteceu há muito tempo. Ele estava mais errado que eu. Tal pessoa não vai me entender. O preço é muito alto. Qualquer dia eu acerto isso. Já perdi perdão a Deus, já o que basta. Me desculpe se ofendi ou se estava errado. Assuma a ofensa. Se eu falar, destruirei o meu casamento. As situações em que a atitude errada foi cometida na frente de outras pessoas. Ou você contou para outra pessoa. Nesse caso, é importante que haja uma confissão pública, não entrando em detalhes. Amadas, eu quero fazer uma consideração nessa frase, que é a respeito de quando a nossa parentela, aqueles que estão à nossa volta, sabem da situação que nós estamos passando, porque muitas vezes nós falamos no anseio de desabafar, ou até mesmo procurando uma ajuda. E nesse período, como sempre eu converso com vocês, Deus afasta todas as pessoas ao nosso redor, porque é para ficarmos só eu e Ele. Eu e o meu amado e eu. Então, na primeira oportunidade que vocês tiverem, sejam humildes, sejam simples de falar para essas pessoas, para elas não mais colocarem opiniões, sugestões ou apontar os erros e os defeitos e as falhas e as fraquezas do cônjuge. Você tem um momento de oração para ver quando isso é oportuno e você vai então ter uma oportunidade de chamar essas pessoas e falar que você, após um período de oração, você entendeu que também você errou no casamento. E você está se retratando com essas pessoas, dizendo: eu errei, acho que os erros para cada lado, eu consegui identificar os meus erros, mas nem tudo foi só culpa do fulano. E você vai pôr um ponto para que a pessoa não venha mais perguntar e até para que a ideia daquela pessoa passe a ser diferente. E essa pessoa também fique pensando o que fez você ter essa conclusão. Primeiro que o Senhor vai se agradar e Ele vai te honrar.
e você vai dar um soco na cara de Satanás. Nós temos que ser sábias, amém?